FIAGRO, fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, deve ficar isento de cobranças do imposto de renda na segunda fase da reforma tributária. Uma norma da Comissão de Valores Mobiliários editada hoje autoriza a instituição do FIAGRO por meio de 3 formatos iniciais: FIAGRO Direitos Creditórios, FIAGRO Imobiliário e FIAGRO Investimentos. Para explicar melhor como vai funcionar na prática, vamos conversar agora com André Ricardo Passos, bacharel em Direito pela UERJ e professor de MBA da FGV Agro. Boa noite, Ricardo. Acho que eu falei tudo certo aqui, né? Seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Muito boa noite, Daniela. Falou tudo certinho, sim. Muito boa noite, Marcelo. É sempre uma honra estar para a audiência desse canal que está revolucionando o jornalismo no agronegócio, o Agro Mais. Uma boa noite. Uau, obrigada pelo elogio, professor. Bom, explica para a gente como é que fica para o setor caso a isenção seja aí aprovada. Explica para a gente. Olha, eu acho que essa isenção faz todo sentido diante de toda a regulação, não só do FIAGRO, né? Como você bem lembrou agora no início do programa, Marcela, isso foi regulado pela Resolução 39, de 13 de julho, né? Entrando em vigor a partir de hoje. Então, isso é fresquinho, mas a isenção do imposto de renda faz todo sentido, porque acompanha a isenção do imposto de renda da pessoa física nos investimentos do título do agronegócio. Até porque são 3 tipos de FIAGRO, né? FIAGRO imobiliário, para investir em terras, FIAGRO de direitos creditórios do agronegócio, que vai investir em CPRs, CRAs, LCAs, CDCAs, os títulos do agronegócio, e o FIAGRO investimento, que vai investir em outros fundos do agronegócio, em outras empresas do agronegócio. Então, faz todo sentido que o FIAGRO acompanhe as isenções e os incentivos tributários já concedidos aos títulos do agronegócio, lá da 11.076, né, e repristinados pela 13986 de 2020. Professor, na prática, o que essa separação, né, nas 3 definições que o senhor deixou bem claro para a gente aí, pode melhorar aí para as cadeias produtivas do agro? Na prática, essas definições acompanham a cadeia produtiva, né, do agronegócio, desde o antes da porteira até o depois da porteira, abraçando, na verdade, todas as etapas, desde a produção agropecuária até a comercialização, logística, investimento em terras. E, apesar de ser uma regulação provisória, e apesar de ser uma regulação que definiu esses 3 tipos de fundos, quando você fala de investimento em títulos do agronegócio, ou seja, no FIAGRO de direitos creditórios, você está falando automaticamente em investir em toda a cadeia agrícola. As CPRs, por exemplo, são da produção agropecuária propriamente dita. Já os CRAs e as LCAs são da ponta do financiamento, são emitidos por bancos e securitizadoras. Então, quer dizer que o FIAGRO ele vai permear toda a cadeia do agronegócio. Muito bem, Ricardo. Qual que é o próximo passo agora, professor? Bom, o próximo passo é os primeiros FIAGRO, então, serem levados a registro na Comissão de Valores Mobiliários e, a partir desse registro, serem colocadas as cotas, então, à disposição de investidores no mercado, para que investidores que não estão no agronegócio, que hoje investem em outros papéis, investem em outros títulos, investem em fundos imobiliários de shopping centers, investem em ações de empresas que não são do agronegócio, passem a investir no agronegócio e que esses recursos, então, que estão carreados para outros setores, passem, então, a contar, né, com a possibilidade de serem investidos no agronegócio e aumentem a liquidez e, na prática, diminuam as taxas, né, as taxas para tomada de recursos por parte dos produtores rurais e das empresas da cadeia agroindustrial. Certo, professor. Vamos acompanhar, então, aí os próximos trâmites, né? E, é claro, vamos torcer para que dê tudo certo. Professor André Ricardo, muito obrigado aqui pela sua análise no AgroNoite. Até uma próxima oportunidade. Uma honra, Marcelo. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, Daniel.